Vamos ficar de pé, vamos nos preparar, estarmos diante do Senhor. O grupo de oração, ele é uma experiência com Deus, ele não é um lugar que a gente vem, e eu sempre repito isso, como fôssemos assistir um bom filme, assistir uma boa pregação, apesar de que elas são boas mesmo. Mas é o lugar que a gente vem para rezar. Eu até insisto com aqueles que nos acompanham pela nossa página no Facebook, pelo nosso canal do YouTube, que eu sei que não é fácil para quem está acompanhando pelas redes sociais entrar junto da oração e mergulhar nessa experiência orante com Deus. Mas é exatamente isso que a gente tem que fazer em grupo de oração. A gente tem que trazer as nossas intenções, trazer as nossas emoções, trazer o nosso coração, a nossa casa, trazer, enfim, todo o nosso ser para depositarmos diante do altar do Senhor. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Quando eu chego diante de Deus, quando eu chego diante de Jesus, eu preciso demonstrar a minha vida. Que embora ele saiba, porque ele olhava e olhava o coração, ele sempre sabia o que estava no coração, ele sempre sabia. Só que ele sempre perguntava: o que você quer de mim? Mesmo que fosse um cego, mesmo que fosse um paralítico, que dava para imaginar, ele sempre perguntava e esperava a resposta. Nós precisamos falar com Deus e demonstrar a Jesus o que está no nosso coração. Mesmo que ele saiba, mesmo que ele veja o seu pensamento, mesmo que ele veja os seus sentimentos, mesmo que ele veja a tua vida toda, você precisa tomar uma posição. Então, nesse momento, você pode fechar os olhos se quiser, e você vai olhar para esse Jesus que nós estamos invocando, que nós estamos pedindo, que esteja aqui presente. Nós estamos nos reunindo no nome de Jesus, e a palavra de Deus nos dá a certeza de que quando nós nos reunimos no nome de Jesus, Ele está no meio de nós. Então, quando nos reunimos no nome de Jesus, Ele se faz presente, e nesse momento Ele olha para todos nós, Ele olha para cada vida individualmente, mas ele pergunta: o que você quer de mim? Por que você está aqui? Por que você se dirige a mim? E eu quero que você aí responda. Você pode até falar em voz alta: Senhor Jesus, eu estou aqui porque preciso de ti. Você fala o que você quiser, Eu preciso de ti, mas diga a Ele a tua situação. Diga a Ele o que você espera, porque quando nós clamamos, invocamos o nome de Jesus, Ele se faz presente e Ele espera que nós tomemos uma posição. Quando você toma uma posição e diz: Senhor, eu preciso de ti. Senhor, eu preciso que o Senhor entre na minha casa. Senhor, eu preciso que o Senhor me cure. Senhor, eu preciso que o Senhor faça uma libertação. Senhor, eu preciso que o Senhor faça um milagre. Senhor, eu preciso de uma solução nesse problema. Vai apresentando ao Senhor toda a tua vida, as tuas coisas. E quando Ele olha, Ele vai responder. Eu não sei o que Ele vai responder, eu não sei o que Ele vai fazer, mas ninguém volta sem resposta. Todo aquele que diz a sua vida diante de Jesus, que dizia e que diz a sua vida, volta com resposta. Sempre com resposta. Por isso Ele te dá a resposta, e Ele te dará a resposta. Confiamos em Ti, Senhor, e sabemos que o Senhor está ouvindo cada oração, cada problema, cada dificuldade, e que o Senhor vai dar a resposta. Se não der a resposta hoje, a resposta virá depois, mas o Senhor dará a resposta àquele que te busca, porque ninguém que te busca volta de mãos vazias. Ninguém que te busca com o coração sincero volta do mesmo jeito que chegou. E nós sabemos que podemos confiar em Ti. Por isso estamos aqui. Por isso, Senhor, estamos orando, e sabemos que o Senhor faz diferença na nossa vida e que o Senhor faz grandes coisas naquele que te busca, Senhor. E eu queria colocar para você o Frei Elias Vela, um pregador, vários livros de libertação e de exorcismo. Ele dizia, às vezes eu ficava pensando nas pregações dele, quando ele dizia assim: a única coisa que é nosso é o pecado,
Porque o resto, que são as coisas boas, elas vêm de Deus. Quando você pensa que você é quem ama, você descobre que o amor vem de Deus. Quando você descobre que você consegue perdoar aquele que te ofendeu, você descobre que isso veio de Deus. E aí quando você olha e fala, então o que é meu? E aí você descobre que o que é teu não é as coisas boas, mas são aquelas coisas todas que são só suas. E aí ele dizia e relembrava, e é muito forte isso também, naquele famoso jesuíta que escreve o livro A Misericórdia do Pai, e ele vai dizer, é exatamente no filho pródigo, que é o que essa música fala, que a gente encontra que o que aquele filho voltou para casa para levar foi só o que ele tinha de pior. Cuidar de porcos, o que para os judeus era pior do pior. Gastado tudo, deixado o serviço para o resto da família, e só voltou porque já não tinha mais nem para onde comer e nem sobreviver. O que ele tinha, só suas fraquezas. E o que o pai fez? Ele abraçou, ele acolheu, ele cobriu, ele pôs o anel no dedo e até festa fez. O Senhor nos ama com o nosso pecado, porque é exatamente isso que nós somos. Quando eu percebo que o homem velho apareceu nos meus relacionamentos, quando eu percebo as manifestações históricas que eu vi na minha família e que eu falei, meu Deus, isso não era atos de santidade. Nessa hora, quando eu consigo, eu digo, Senhor, me abraça, porque é isso que eu tenho. Eu tenho a minha fraqueza, eu tenho o meu pecado. Então eu preciso que você haja muito em mim para poder manifestar o seu amor. Não é fácil para mim entender essa posição do Frei Elias Velas, é uma posição teológica, de algumas linhas teológicas. Não é fácil, e nem eu quero discuti-la. Eu só quero dizer que mesmo que não seja só o pecado que é teu, Ele te ama mesmo que a única coisa que você ou que eu tivesse fosse a nossa fraqueza e o nosso pecado. Jesus, todas as vezes que ele teve que falar dos juízes, e os sacerdotes eram juízes também, por exemplo, para dizer se a pessoa estava livre da lepra ou não estava, havia um serviço jurídico para Israel e o Antigo Testamento, tanto formado pelas autoridades da igreja, não fariseus e escribas, mas por saduceus, sacerdotes, e também pelos juízes romanos. E o que o Senhor Jesus sempre dizia para todos é que tinha pena deles, porque tinham que julgar as pessoas. E aí ele, quando o procuraram, os dois irmãos, brigando por causa da herança, e um dizia, ele está sendo injusto comigo, ele está injusto, o que você faz? Foram falar com Jesus. Jesus era o cara sábio, sabia tudo, ele vai saber resolver o nosso problema. E Jesus falou, o que eu tenho a ver com a herança de vocês? Jesus não quis se meter. Jesus, que é Deus, julgará todos os seres vivos quando vier com poder e glória, não quis julgar, e disse para eles que, e essa é a palavra forte de Jesus, que não dá para julgar, porque somos todos pecadores, que não temos como querer pôr as pessoas na balança para dizer, fulano é melhor do que ciclano. Pode ser que fulano seja melhor em uma coisa do que o ciclano, mas para Jesus ele conhece o nosso coração, e ele sabe do que somos feitos. Nós somos feitos de fraquezas, e é por isso que ele fala para a gente, não mede o teu irmão, não mede. Às vezes as pessoas falam comigo e eu falo, Jesus não me deu uma balança para ficar pesando as coisas, o que pesa mais e o que pesa menos. Eu não sei. E é difícil isso, porque a gente se compara.
As pessoas procuram beleza comparando. Olha uma pessoa que você acha que é bonita, fala, eu quero ficar igual aquela lá. Esses dias eu estava com um médico, me pediu oração, e ele falou, olha, eu pago um seguro altíssimo. Eu falei, mas por que você paga seguro? Ele falou, eu pago seguro porque as pessoas chegam para mim e falam, olha, eu quero ficar parecido com tal pessoa. E aí elas, depois que os procedimentos são feitos, elas olham e falam, mas eu não fiquei daquele jeito. E aí elas ficam com raiva de mim, e muitas movem ações na justiça contra mim. E aí ele falou, e aí eu preciso ter seguro, porque alguma eu posso perder. Mas ele veio pedir oração porque ele não aguentava mais o peso das pessoas que, no fundo, se comparam. E quando a gente se compara, e não precisa ser só no campo da beleza, pode ser campo da profissão, no campo dos negócios, no campo de quem vende mais, no campo de quem ganhou mais, no campo de quem é mais reconhecido, no campo da igreja de ser mais valorizado. No fundo, toda vez que a gente faz isso, a gente está medindo, comparando e medindo, e é quase que natural. Preste atenção, naturalmente a gente faz isso. E aí vem Jesus e fala, não mede ninguém, põe ninguém na balança, não compara ninguém. Põe a mão no seu coração e fala para o Senhor que nesse momento você quer entregar todo o espírito de comparação, todo o espírito de medir a vida das pessoas, e a tua própria vida também, quando você se diminui, quando você se desvaloriza, porque você está comparando com outras pessoas, mas você não sabe nada, como eu também não sei nada. Por isso entrega para o Senhor agora, entrega tudo isso na mão de Jesus, entrega todo esse sentimento para que você possa viver simplesmente na liberdade de filhos de Deus. Quando o jovem que quer seguir Jesus pergunta e diz que ele praticava todas as regras do Antigo Testamento, Jesus diz, só Deus é perfeito, só Deus é perfeito, não tem jeito, você não vai ser perfeito, eu não vou ser perfeito. E quanto mais nós exigirmos isso de nós, mais nós vamos sofrer, porque você não vai ser perfeito. Entrega para Jesus agora. Entrega essa exigência que você tem de você mesmo, essa exigência que você tem às vezes de quem está perto de você, que você cobra, que você quer e observa. Entrega para Jesus, entrega para Jesus, entrega agora tudo isso. Ó vento impetuoso, vem neste lugar, fortalece o que é fraco com teu poder. Rasgue o céu, meu Pai, sopra hoje aqui. Vem Espírito Santo, vem. Esses dias era a data de aniversário da minha irmã, que já foi para o céu. E quando chegou no dia, é um dia sempre que, como ela tinha uma idade muito próxima de mim, a gente às vezes fazia lá os aniversários de criança juntos, eu sempre me lembro. E aí eu falei, bom, ela está no céu, eu tenho uma convicção muito grande disso. Falei, mas não custa nada eu fazer uma oração, de repente tem alguma coisinha ali no purgatório, não é? Que a gente não rezou, apesar de difícil, pelo tanto que a gente já rezou, né? E aí eu resolvi fazer uma pequena ação pelas almas do purgatório. E quando eu comecei a rezar, eu acredito que Jesus deu esta graça, como eu tenho a convicção que ela está no céu, de que eu não devia rezar por ela, que eu devia rezar pelo meu pai. E esse sim, morreu antes dela, mas certamente morreu precisando de mais oração. E aí fui rezando,
E aí me lembrei, e quero partilhar com vocês, nesta visão da importância da gente poder estar em comunhão e ouvir a Deus. Quando meu pai estava no hospital, lá no Bom Samaritano, antigamente chamava Santa Rita, o pai estava internado, estava em semicoma, né? Quer dizer, ele já não respondia, não estava em coma, mas estava sem poder ouvir. Quer dizer, ouvir talvez, mas sem falar, sem nada. E eu fui para lá, como não dava para ficar todo mundo no quarto, eu peguei, era de noite, fui até a praça que fica em frente, era bem de noite, tipo mais de 10, 11 horas da noite, cidade vazia, hoje em dia a cidade não fica mais tão vazia, né? E me ajoelhei lá no meio da praça, e fiquei lá até umas 3, 4 horas da manhã, pedindo a Deus que fizesse um milagre. Eu queria meu pai curado, que fizesse um milagre. E quando eu voltei para o hospital, isso era perto das 6 horas da manhã, que eu cheguei, o pessoal falou, olha, ele piorou, vai levar ele para a UTI. E pegou para levá-lo para a UTI. E aí, quando eu cheguei, eu tinha ficado até de madrugada, quer dizer, a noite toda em vigília, clamando a Deus de joelho na praça. Eu peguei e entrei, e aí Jesus falou para mim assim, já que não dá para ficar com o teu pai, reza pelos doentes que estão aqui. E aí eu bati na porta, da primeira porta que estava na frente, e falei para a pessoa, olha, eu estou aqui com meu pai doente, mas ele está indo agora para a UTI, você quer receber oração? Aí a pessoa falou, eu quero. E eu rezei. Aí fui para o outro quarto, e para o outro, e para o outro quarto, e estavam ali, e era uma ala de pessoas que estavam em uma situação mais grave, que eles estavam ali, não tinha lugar para todo mundo na UTI, a UTI era pequena, eram pessoas que estavam em situação mais grave. Aí passou, o pai foi na UTI, faleceu, e eu fui lá para fazer a documentação, tem que pegar o atestado de óbito, aquela coisa toda. E quando eu cheguei, estava na tesouraria, tinha que pagar a conta também, né? Acertar a conta, o que era do SUS, o que eu tinha que fazer, eu estava lá. Nisso chegaram 2 pessoas e disse, você foi no quarto rezar, né? Eu falei, olha, o médico disse que a minha irmã, ela não tinha mais o que fazer. E olha, depois que você rezou, no outro dia ela saiu andando de lá. Aí chegou outra pessoa para acertar a conta e disse, você que passou lá rezando, como é que está teu pai? Teu pai deve ter sarado, porque no nosso quarto que estavam as 2 pessoas, as 2 pessoas foram curadas. E aí me cumprimentaram e tal, e eu fiquei quieto, porque eu ia falar o quê? Eu ia falar, não, meu pai morreu, né? Jesus curou essas pessoas, mas o meu pai, que é por quem eu tinha ficado a madrugada inteira na praça, Deus não tinha curado, na minha cabeça. E aí fiquei ali pensando, peguei a documentação, fomos para o velório, aquela coisa toda, enfim. Por que eu estou conversando isso para vocês? Porque o poder de Deus sempre se manifesta. Ele só é muito maior no seu amor do que a nossa pequenez. Porque se for por nós queremos ter as nossas coisas todas resolvidas. E eu não conhecia as outras pessoas, então eu não tinha nenhum interesse de, puxa vida, elas estavam muito enfermas, vão ser curadas, e aí é uma pessoa que eu gosto muito. Eu não sabia quem era. Mas o Senhor, com o seu poder e a sua misericórdia, Ele tinha uma obra para realizar na vida daquelas pessoas. Na minha vida, na vida da minha família, a obra era outra. Era um outro tempo, e era o tempo de partido. Meu pai não era uma pessoa de idade, ele tinha 54 anos, acho que mais ou menos isso, eu perco as datas, mas é em torno disso a idade dele, quando ele faleceu. Então, se for contar, eu já estou no lucro, né? Então, mas nós temos muita dificuldade em saber a vontade de Deus. Eu
fui chamado por uma pessoa na Santa Casa. Naquele tempo a gente podia ir no hospital rezar, e a pessoa estava lá porque tinha diabetes e ia amputar a perna. Tá bom. Família me chamou, uma pessoa de uma outra cidade, mas estava internada aqui, e estava na UTI, porque estava numa fase perigosa, e depois ia para a cirurgia. Estava morrendo de medo, claro, a perna, tudo. Eu até me lembro que a hora que eu fui entrar, o marido, que é uma senhora de idade, né, me deu o óculos dela e falou: leva o óculos, porque senão ela não enxerga direito com o óculos. E eu fiquei pensando, coitado, né? Eu estava entrando na UTI, ela não ia usar o óculos na UTI, não tinha nenhuma condição, mas peguei o óculos, entrei, e quando eu cheguei para fazer a oração por ela, fiquei conversando com ela sobre perdão. O Senhor me falava que era o momento dela fazer um perdão, que ela precisava perdoar, e ela viu o óculos na minha mão e começou a chorar, e eu percebi que Deus queria fazer uma cura de perdão dela com o seu esposo. E nisso, os aparelhos da UTI começaram a tocar, e o médico chegou, o médico que fica dentro da UTI chegou e falou: ó, todo mundo que está de visita, põe para fora, rápido, 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 rápido. E eu vi que todo mundo correu para uma determinada cama. E todo mundo foi indo embora, porque foi mandando todo mundo embora. Era um momento de, precisaria certamente de procedimentos naquele momento, e virou aquele alvoroço dentro da UTI. Eu peguei e comecei, tá tudo com aquela roupa, me dirigi para poder ir embora. E aí, a hora que eu estava indo embora, uma das enfermeiras virou e falou: você é o Sidney Telles, não é? Eu falei: sou. Ele falou: olha, vem comigo. E me levou, e eu fui até aquele lugar. Estava 3 enfermeiras, o médico e os aparelhos apitando. E aí o médico disse assim: eu não falei para todo mundo ir embora, já falei que era para tirar todo mundo que estava aqui, porque minha roupa era diferente deles. Aí a enfermeira falou assim: que diferença vai fazer agora nesse caso? Deixa ele aqui pelo menos para rezar por ela, né? E eu quieto, querendo me mandar, né? Porque um me manda embora, o outro me segura dentro da UTI. E aí ele falou: então fica aí. E vai, e a outra pega o braço e junta o aparelho para poder fazer o procedimento. E eu estendi minha mão, me afastei, porque não dava para ficar perto, e comecei a rezar em línguas e falar: ó Senhor, eu estou aqui por uma razão, então faz a tua obra que você tem para fazer, cura essa moça. E fui embora. Terminou isso tudo, fui embora. Quando eu voltei, depois, para saber as informações da paciente que eu conhecia, aquela senhora, ela tinha morrido. A pessoa que eu tinha ido lá, e aí a família estava lá, falou: ó, Sidney, minha mãe morreu. A família que tinha me chamado, né, ele era ministro da igreja. Aí ele falou: ó, minha mãe morreu, a situação dela era grave, mas ela perdoou meu pai, e isso foi o grande momento de libertação na vida dela. Deus te trouxe aqui porque ela precisava perdoar meu pai, e eles conseguiram fazer isso, mesmo que tenha sido nessa última hora. E nisso eu peguei, nem entrei, né, na UTI, porque estava naquela sala ali na Santa Casa. E aí eu virei para ir embora, a enfermeira veio e falou assim: ah, deixa eu falar, aquela moça, ela foi atropelada por um caminhão, o caminhão passou por cima dela e esmagou alguns órgãos, e a moça sarou. E os médicos não sabem como é que esses órgãos ficaram, como é que os órgãos que estavam esmagados voltaram a funcionar. Aí eu falei: e como é o nome dela? Ela falou: olha, eu não sei, porque não era eu que cuidava daquele doente, eu nem sei quem é a pessoa. E a questão é, a gente não sabe o que Deus vai fazer. Deus faz o que Ele quer. Deus tem uma missão para cada um. Então o que nós precisamos fazer? Nós precisamos ficar com Ele, porque nós não sabemos o que Ele quer fazer conosco, mas nós sabemos, se estivermos com Ele,
nós estaremos na sua vontade. E Ele faz a libertação e a cura que Ele quer fazer, porque não somos nós. Então, no meu coração, a palavra é: eu sou grato ou eu sou ingrato? O que o Senhor quer de mim? E aí eu me lembrei, e a passagem que eu trouxe hoje, que eu nem vou pregar ela mais, mas só vou fechar com ela, que é do Atos dos Apóstolos capítulo 9, que é quando São Paulo pega a carta, cheio de raiva, cheio de ódio, porque ele achava que estava fazendo a vontade de Deus. Ele não achava que estava fazendo aquilo porque ele era mau, mas porque aquelas pessoas que ele ia perseguir eram más. Por isso ele ficou no apedrejamento de Estevão, pegou a carta para poder pôr as pessoas na prisão. E no meio do caminho aparece uma luz, ele pergunta: quem és tu? E ele diz: eu sou Jesus a quem tu persegues. Quer dizer, você está perseguindo essas pessoas, mas você está perseguindo a mim. E naquele momento, nós conhecemos a história, ele fica cego, tem que ser levado para casa. Lá na casa, Deus dá uma visão para ele, cego, de que um homem vai vir impor as mãos sobre ele, que é Ananias. Ananias não quer ir, porque fala: esse cara mata todo mundo, o que eu vou fazer lá? E Deus diz: vai, porque eu já preparei tudo. E em seguida, ele não só recobra a vista, como começa a testemunhar, e a moeda vira. E ele, que estava lá para perseguir todo mundo, tem que ser colocado num cesto e escondido, tirarem ele de lá, porque senão quem ia morrer era ele. Onde eu quero chegar com isso? É que o plano de Deus não é igual a gente traça, nem para nos curar, nem para nos usar, mas independente, o plano de Deus espera de nós uma mudança, uma adesão a Jesus, uma conversão, uma experiência com Ele, uma experiência de pecador com Redentor, de quem não merece, com aquele que tem o poder de acolher a todos que não merecem. É isso para nós nessa quaresma. É essa a palavra de Deus para cada um de nós. Por isso que a gente vem no grupo de oração, para poder encontrar isso, que vai mudar a nossa vida, que vai mudar o nosso jeito de ficar cobrando do Senhor as coisas para nós, sendo que Ele está derramando de monte, mas não do jeito e nem aonde a gente quer, mas aonde Ele quer. Vamos ficar de pé. Vou até ler o finalzinho. No fim de certo tempo, os judeus decidiram de comum acordo matá-lo. Quer dizer, antes ele era um amigão, né? E Saulo teve conhecimento dessa trama. Vigiavam até as portas da cidade dia e noite, a fim de o matarem. Os discípulos então tomaram-no de noite e o desceram ao longo da muralha dentro de uma cesta. Deus cuida de nós. Se for preciso, se teus amigos viraram inimigos, mas se você está com Deus, Ele vai cuidar de você, nem que Ele tenha que passar você dentro de um cesto escondido, para você escapar. Senhor, que nessa quaresma nós tenhamos essa conversão poderosa e essa escuta fina para deixar você agir em nós do teu jeito e não através das nossas regras. Só Tu podes fazer isso, só Tu sabes fazer isso. Concede-nos esta graça, Senhor, hoje e durante todos esses dias, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.